Graça e paz, irmãos. Então, respondendo várias questões aí, né? A gente pode ver bastante debate sobre uma coisa que já foi debatida mais de 500 anos atrás, uma tentativa de responder algumas questões filosóficas através de meios irracionais, né? Como, por exemplo, a ideia de uma possibilidade que existe só para Deus e não existe para o homem, mas que mesmo assim se torna uma liberdade para o homem, coisa do gênero. Primeiro vamos por partes, né? Sobre a questão das possibilidades da criatura, quando a gente fala sobre Judas, ou né, a gente fala sobre qualquer criatura de Deus e dos decretos de Deus, sendo que Deus decretou o que iria acontecer, a possibilidade da criatura fazer diferente per si mesma, né? Por exemplo, se ela poderia fazer diferente daquilo que Deus decretou, que a realidade deveria ser assim, não existe. Se a pessoa alternar para uma espécie de molinismo, ou qualquer coisa assim, onde Deus olha os mundos possíveis e vê cada uma dessas possibilidades, então escolhe a possibilidade em que a pessoa fizer, escolhe a possibilidade não, escolhe o ato da pessoa, onde ela escolheu a possibilidade que Deus queria. Então Deus pega esse mundo, essa ação que a pessoa iria fazer nesse mundo possível e coloca e diz que ela fez livremente. A gente sabe que isso aí é estupidez dizer que ela fez livremente no sentido de livre do decreto de Deus. Não existe, né? Algumas pessoas ficam indignadas quando a gente diz que nenhum homem é livre de Deus. Nenhum homem é livre. Mas o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que o homem não tem liberdade como criatura? Obviamente o homem, todos os seres viventes, eles em si mesmo, agem de acordo com a sua natureza, deliberam, raciocinam e pensam. Porém, em relação a Deus, o decreto de Deus, é aquilo que ele quis e que ele estabeleceu, o homem não pode fazer diferente. É a impossibilidade. Mesmo que chamem isso de possibilidade, né? Ele pode fazer diferente, ela vira uma impossibilidade depois que Deus decretou, né, que ele faria assim. Mas a pessoa... Vamos pegar o caso de Judas. Judas, ele escolheu trair Jesus. É óbvio que ele escolheu trair Jesus. Mas quem decretou isso foi Deus. A Bíblia não diz que poderia ter sido outro. A Bíblia não fala isso, né? A Bíblia diz que ele era o filho da perdição para que se cumprisse a Escritura. É isso que a Bíblia diz. Judas poderia ter feito diferente. A gente vai cair em várias coisas. Por exemplo, a gente pode comparar isso com a pregação do David Leonardo. Se Judas esperasse 3 dias, ele iria ser salvo. Mas óbvio que não. Na época só vai dizer, não, mas Judas era... né? Deus deixou ele nos seus próprios pecados, etc. E daí? Judas ele poderia ter continuado vivo, então, pelo menos, né? Agora vamos na questão de contingência de todas essas coisas, né? Se Judas não tivesse, se ele tivesse continuado vivo, ele estaria ele próprio estabelecendo os dias a mais que ele viveria na sua vida. Quando no Salmo 139, em vários outros textos da Bíblia, diz que Deus é que delimitou todos os dias da nossa vida. Como isso? Como Judas poderia se determinar a tal ponto? Então dizer que Judas poderia não ser o traidor, ou que, né? Isso implica em várias consequências contingentes de tudo que vai acontecer, que Judas iria fazer, etc. Ao invés de olhar numa lupa pequena o que Judas ia fazer, a gente deveria olhar para um todo da Escritura, né? Quando ela diz que Deus decreta todos os dias da nossa vida, quando ele, né, limitou os dias da nossa vida, não apenas olhar para nessa ótica de concorrência, entre aspas, de um ato que vai acontecer para tentar defender uma suposta liberdade ou uma possibilidade. Como alguém disse uma vez, que essa tal possibilidade é como uma pessoa que lança um dado, né? Esse dado tem possibilidade de cair, vamos pegar um dado 6 faces. Ele tem possibilidade de cair em 6 lados diferentes, né? Ele tem essa possibilidade? Tem, mas toda vez que tu vai jogar, ele cai em um lado diferente. Eu perguntei, tá, mas não é Deus que decreta até o lançar dos dados, o resultado? Aí a pessoa disse, não, sim, é Deus que decreta. Tá, e aí? Daí Deus remove o ato, mas não remove a possibilidade. Mas espera aí, meu filho, se Deus removeu todos os outros 5 atos e deixou só o ato em que o dado ia cair no número 5, naquela possibilidade, naquele lance de dados, isso quer dizer que Deus decretou que ia cair o número 5, pelo amor de Deus. Quem é que vai acreditar que, né, pelo amor de Deus, da onde, cara?
Não tem uma lógica isso aí. É uma tentativa de tentar liberar. Ah, mas tem uma possibilidade. A possibilidade de cair. Por quê? Porque no nosso ponto de vista humano, ele tem a possibilidade de cair no lado em que tu vê, em qualquer um dos lados, mas para Deus que decretou o resultado, é óbvio que não tem. Agora a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre ponto de vista humano. Ah, eu tenho a possibilidade de ir ali no banheiro e largar urinar, eu tenho a possibilidade de fazer um monte de coisa. Na verdade, às vezes nem tem possibilidade, a pessoa se mija na calça. Mas não, brincando sim, mas do ponto de vista humano tem um leque de possibilidades. Eu posso desligar esse vídeo agora, eu posso continuar gravando, mas o que Deus decretou não vai mudar, né? Ou eu vou mudar agora o que Deus decretou e não vou gravar mais esse vídeo. Ah, eu posso escolher agora, no meu ponto de vista, eu posso escolher fazer um monte de coisa. Isso é uma coisa absurda, não tem nem como. Agora, deixando de lado essa parte da possibilidade, outra coisa que as pessoas elas argumentam contra mim muitas vezes é, por exemplo, uma pessoa me lançou um texto, por exemplo, de Amós 3, onde diz, né, que Deus toca a trombeta, acontecerá um mal na cidade se Deus não tenha feito, e daí Deus diz, olha, né, a pessoa não cai numa armadilha se Deus não, se ela mesma não faz, ou se não estiver pronta para ela e tal. E daí Deus falando que vai retribuir aquilo que a pessoa vai fazer. Então Deus está falando com Israel para eles se arrependerem. Mesma coisa em Ezequiel, quando diz que não tenho eu prazer na morte do ímpio, eu quero que se arrependa e tal. Mesma coisa também no texto de Jeremias, né? Em outros textos da Bíblia. Jeremias, principalmente, esse é o mais usado por arminianos. E incrível que os nossos amigos calvinistas ortodoxos usam esses textos, essas ideias, essas concepções para defender a sua ideia de concorrência, de decreto divino. Mas vamos lá. O que ele diz em Jeremias? Olha, vocês fizeram isso, mataram seus filhos, né, queimados, coisa que nunca me subiu à mente nem no coração. Deus fala isso, é óbvio. Qual a interpretação de vários calvinistas sobre isso e qual a interpretação de Lutero sobre isso? Bom, todas essas exortações para os israelitas, para que eles abandonassem a idolatria, abandonassem essas práticas pecaminosas e imundas, da parte de Deus, faz parte da sua vontade preceptiva. O que Lutero diz? Que é lei, é óbvio que é lei. Tudo isso é lei. Não faça isso. Se você fazer o bem, você vai se dar bem. Se você fazer o mal, vai se dar mal. O que é isso? Lei. A lei não é faz o bem, se dá bem, faz o mal. É óbvio, isso é lei. Se você ouvir a minha voz, atentamente cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno, então você vai se dar bem. E não vai? Vai. Alguém cumpre? Não cumpre. O homem é capaz de cumprir a lei. Deus fala tudo isso para o povo de Israel, mas o povo de Israel não obedece. Inclusive a Bíblia diz que Deus lança sobre eles um espírito de obscurecimento. Eu não diz simplesmente que Deus ele fica jogando como um zagueiro e deixa eles fazer o que eles querem. Não, ele diz que Deus lançou sobre eles, enviou um espírito de entorpecimento. Ah, mas isso é juízo. E daí? Quem disse que eu ignoro o juízo de Deus, o Lutero, ou qualquer um dos reformadores? Não ignoro. O que aconteceu sobre o faraó foi um juízo? Foi. Mas antes mesmo de acontecer de se completar o ciclo das pragas, em Êxodo 9, o que Deus diz a faraó? Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Ou seja, antes do juízo, antes de qualquer coisa, eu já te levantei para isso, né? E agora, o fato de Deus usar a maldade que está no homem e focar, pegar e direcionar aqueles atos que Deus quer punir, né? É um ato de juízo de Deus, mas é um ato de endurecimento da parte de Deus. Não é só meramente um ato de permissão de Deus, onde Deus deixa o faraó fazer o que ele quer. Não, é um ato, porque Deus ele endurece não só o faraó, mas o coração dos conselheiros de faraó. Ele tira totalmente a racionalidade de faraó, né? Ele vai removendo as travas da graça comum. E daí, E daí, se tá caindo num carrinho de mercado, ladeira abaixo, e ele não tem freio, né? Se a pessoa não te empurra, ela só larga o carrinho, tu vai cair, cara. Tu vai cair independente, ela tem intenção de derrubar no ladeira abaixo. Independente se o carrinho tá fazendo isso por força da gravidade ou por qualquer outro motivo. Ele não tem freio, tá lascado, entendeu?
Mesma coisa acontece se você pega e empurra o carrinho. No final a intenção é a mesma, dá no mesmo, né? Deus fala para Faraó: para isso mesmo te levantei. Quem é que o axioma qual é o axioma da queda? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Quem que botou Faraó lá? Quem fez Faraó ser Faraó? Né? Quem fez Faraó ser o rei do Egito? Foi ele mesmo. Ele se determinou a nascer na família real e ser o Faraó. Pelo amor de Deus, vai ser Armena lá no quinto dos infernos. Não tem como, mano. Então, Arthur W. Piper fala isso no seu capítulo sobre soberania de Deus, na parte onde ele fala sobre a reprovação. Se você não encontrar no livro Deus é Soberano, é porque no livro da Editora Fiel, misteriosamente, na verdade, nesse livro não tem o capítulo sobre a reprovação. Não sei porquê, né? Deveria ter. Mas se você encontrar no site da Monergismo, tem esse capítulo, que coisa, né? Sobre a reprovação, onde ele vai falar que Deus levantou o Faraó para isso. E qual foi a resposta e o resultado de tudo isso? O que Moisés faz? Moisés vai lá e se lamenta: oh, coitado de Faraó, olha só o que aconteceu, Deus levantou ele para isso e tal. Não, Moisés canta e glorifica a Deus. Quem não te temerá, o Senhor, né, digno. Ele exalta Deus, em vez dele ficar ali se lamentando, coitadinho do Faraó que sofreu tudo aquilo ali. Não, Deus é um oleiro, né, e faz o que quiser com a massa. Sobre a resposta final, sobre a vontade preceptiva, todos esses textos que eu falei ali, eles falam sobre a vontade preceptiva de Deus, que vão dizer o quê? Olha, eu não quero que, quando Deus fala aquilo lá para Jeremias, não subiu a minha mente, nem passou meu coração, olha, isso não tem a ver com o meu preceito, tem a ver com o meu caráter. Agora, quer dizer que Deus não decretou? Deus não pode decretar algo contrário. Como não? Quem é que decretou que Sansão se apaixonasse em Juízes 14 por aquela filisteia? Foi Deus. E não sabiam seus pais que isso vinha do Senhor. Vai ler uma Bíblia. Quem é que decretou, por exemplo, que os reis da terra deem poder à besta? Na verdade, Deus colocou no coração deles isso. Está escrito lá em Apocalipse 17:17. A pessoa tem que ler mais a Bíblia. Deixar de ler um pouco mais esses caras aí que só confundem. Quais são as respostas de Lutero para isso? A resposta de Lutero é muito simples, né? É que existe uma vontade oculta de Deus, que a gente não sabe o que Deus decretou, e Calvino vai dizer isso, que quem tenta descobrir o que Deus decretou emerge em trevas. Mas as pessoas, elas querem ser Deus, elas querem saber que, não, Deus não pode decretar algo assim. Elas querem entrar dentro da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, né? A ponto delas me dizerem o quê? Quando eu digo, olha, Paulo manda a pessoa calar a boca quando começa a fazer essa pergunta. Mas o que a pessoa me diz? Não, Paulo não sabia responder. Mas, né, Tomás de Aquino, os mestres da igreja, eles tinham sabedoria para responder. Paulo não respondeu porque não tinha capacidade de responder. É essa resposta que essas pessoas dão. Eu não aceito essas respostas. Eu aceito o que a Bíblia diz. Se você aceita, o problema é seu. Fica com Tomás de Aquino, fica com Pedro Lombardo, com a avó, com a bisavô, com as calças do Papa. Vai lamber as botas deles. Eu não aceito. Eu creio no que a Bíblia diz. Paulo diz que Deus endurece quem quer. Qual a resposta que Paulo dá sobre a responsabilidade humana? Não, barro. Você tem liberdade, se autodeterminou. Não, o que Deus fala para ele? Quem tu pensa que é para discutir com Deus? O oleiro não tem o direito sobre a massa para fazer um vaso de... Essa é a resposta, meu amigo. Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Por que não paramos aí? Eu prefiro muito mais aqueles caras que dizem que é um mistério profundo, a tensão entre a responsabilidade humana e a soberania divina, do que aquela pessoa que defende um suposto livre-arbítrio. Para, mano. Para, por favor. Para. Tá feio já.